Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Opa, eu espero que sim, hein, pessoal. Ei, vamos para mais um Jornal do Masa, né, moçada? Tranquilos, opa, jornal tradicional. Faz tempo que a gente não faz um especial, hein, rapaz? Precisamos fazer uns países aí, tá meio defasada a coisa. Bem, mas vamos lá, gente. Nós vamos começar então a análise que nós terminamos no último programa da Folha de São Paulo, de dia 4 de julho, o artigo Perdas e Danos no primeiro caderno, seção Mercado, da professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a famosa FEA USP, a Laura Carvalho, que, segundo ela, Mercosul e União Europeia pode ser a pá de cal para o que havia sobrado da indústria brasileira. Então a gente sabe que o Brasil vem passando por um processo terrível de desindustrialização. Hoje é um parque minúsculo, né? Cerca de 10% do produto interno bruto do Brasil é gerado pela indústria e já chegou a quase 30%. E esse processo de desindustrialização, ele começa por volta de 1995, 1996, de tal maneira que a gente pode dizer que ele tem cerca de 25 anos. E nesses 25 anos, nós passamos de praticamente 30% do PIB industrial para 10%. E a população economicamente ativa, o mesmo. Ela passa aí de cerca de 25% para cerca de 8%, que é a situação que está hoje. Quer dizer, processo de desindustrialização grande, isso vai além só do processo de desindustrialização, quer dizer que a financeira, vamos falar mais claro, que o setor financeiro está tomando conta, o setor de serviços está tomando conta e o capital produtivo, que é aquele que gera emprego, esse está minguando. Isso significa que a tendência, ao contrário do que diz o governo, é aumentar em muito o desemprego e a gente vai ter uma quebradeira muito maior ainda de comerciantes e de industriais. Então essa é a situação. Abrindo o Brasil para concorrer direta e livremente com a União Europeia, a situação tende a ficar ainda mais difícil e é isso que trabalha a nossa Laura Carvalho. Vamos lá. Em linhas gerais, o acordo vai liberalizar mais de 90% do comércio de bens entre os blocos regionais em um prazo de 10 anos para a maioria dos produtos. As pessoas que são a favor, ou elas estão garantidas financeiramente, ou elas têm um desejo simplório de poder comprar produtos sem impostos da União Europeia. Só que não se mede a consequência. Eles vão querer comprar uma moto Cagiva italiana, uma bimota italiana e vão deixar de comprar no mercado nacional. Obviamente, se você deixa de comprar o produto nacional, ele vai trazer desemprego na sua, por exemplo, na Honda. Ora, você não vai comprar mais Honda na sua cidade? Vai comprar uma moto italiana? Obviamente que a Honda vai ficar sem função. Logo você vai mandar embora o gerente, a moça da faxina, os mecânicos. Eu espero que nenhum seja seu parente ou familiar. E talvez, como você não está envolvido com isso, você não está preocupado. Só que a mecânica da Honda que dá manutenção na moto, que conserta a moto, ela tem, obviamente, gente, os fornecedores, o pneu, a corrente e assim por diante. Tudo isso, quando você deixa de parar de funcionar a Honda, é óbvio que uma cadeia produtiva para de funcionar. Ora, se uma cadeia produtiva para de funcionar, aquele pai que é um mecânico da Honda que coloca o seu filho na escola particular, passa a não ir mais à escola particular, ameaçando o meu trabalho, por exemplo. Opa, tem muitas consequências. E assim vai. Poderia ficar aqui a noite toda falando sobre as consequências. Só que, como eu disse, são pessoas de análise simplórias ou que estão pouco preocupadas com a situação do país,
porque estão garantidas no mercado financeiro. Então, é o domínio do mercado financeiro contra o mercado produtivo. Se o brasileiro não entender que esse grupo atual de políticos está a serviço do mercado financeiro e não da loja, não da fábrica, não da indústria, o Brasil vai entrar na pior crise da sua história. Nós vamos passar por um processo de empobrecimento brutal. Então, gente, cuidado. Cuidado, porque vocês estão nas mãos de pessoas, no mínimo, simplórias. Um relatório de avaliação de impacto publicado pela Comissão Europeia em 2011, será que o governo brasileiro teve a coragem de ler esse relatório como a pesquisadora fez, que simulou um modelo de equilíbrio geral computacional baseado nos termos das negociações propostas à época, sugere que o acordo deveria preocupar. Eu falei isso no canal, para nós não é novidade. De um lado, agricultores europeus e de outro, o que restou de nossos industriais. Então, talvez, isso não é garantia, a agropecuária europeia sofra com a nossa concorrência e talvez beneficie a agroindústria. Agora, você não vai ficar achando que a União Europeia, vendo que a sua agricultura, que já é subsidiada, está indo para o brejo, que ela vai deixar o Brasil quebrar a agropecuária deles. Não acha? Não pense dessa maneira. É isso que o governo quer que você engola, que as coisas são passivas, que a Europa vai receber os produtos agrícolas brasileiros sem enfrentar concorrência. De jeito nenhum, gente. Aumentará a concorrência. No caso da agricultura, o resultado obtido pelo relatório é de perda significativa para os produtores da União Europeia e ganho significativos para os produtores do Mercosul em todos os cenários. Computacional, tá? Ok, gente? Sem reação dos governos da União Europeia, sem subsídio. E você acredita nisso? Em particular, as simulações indicam forte expansão da exportação de carne, bovina sobretudo, de óleos vegetais e gordura e de frutas e verduras do Mercosul. Se isso realmente acontecer, eu ficarei feliz. Mas não é à toa que há um período de adaptação de 10 anos. O que é a agropecuária hoje europeia, ela não vai ficar passiva. Até porque, gente, o europeu, ele sabe fazer protesto, ele sabe se manifestar, ele sabe fazer política. Então, ao perceber essa situação, e o relatório foi feito há quase 10 anos, é óbvio que eles não ficarão de braços cruzados. No entanto, a perda de 2 bilhões a 3 bilhões de euros no setor agrícola da União Europeia, aos preços da época, seria mais do que compensado pela expansão de 9 bilhões na produção da indústria, que ele está ganhando. Está na cara, vocês entenderam? Nós vamos perder no máximo, ou melhor, eles vão perder no máximo, frente à concorrência com a agropecuária, 3 bilhões de euros. Mas eles vão ganhar no setor industrial 9 bilhões de euros. Eles vão ficar com um saldo com 6 bilhões. Brasil, você não aprende, Brasil. Quando você faz acordo com um país grande, com organismos grandes, é óbvio que esses grandes, que têm uma casca capitalista muito superior à sua, é óbvio que eles vão tentar ganhar de todo jeito. Mas é para acabar, né, gente? Então, a indústria de transformação, ela deve perder 9 bilhões de euros, expandindo assim o PIB do bloco como um todo. Claro, vai crescer, a Europa vai ganhar mais do que nós. No caso do Mercosul, a perda para os setores industriais seria de 1 bilhão e 400 milhões de euros, ante uma expansão de 1 bilhão e 600 milhões de euros a 2 bilhões e 400 milhões na produção agrícola, o que também geraria
um ganho líquido para a nossa região. Menor do que para a União Europeia em termos absolutos, mas maior em relação ao nível inicial do PIB. Então, segundo a pesquisa da Laura Carvalho, no frigir dos ovos, com a agropecuária, a gente sairia com um lucro em relação aos negócios. Mas vejamos o que ela vai dizer na sequência. Esses números dependem dos pressupostos adotados no modelo, mas o que sabemos é que o Mercosul aceitou remover tarifas em setores chaves da já nossa combalida indústria, como automóveis, autopeças, químicas e fármacos. Quer dizer, ou seja, nós acabamos para assinar o acordo favorecer vários setores industriais da União Europeia, como automóveis, autopeças, químicas e fármacos. São áreas que já estão numa velocidade de decréscimo desde 2014 impressionantes e agora vão ter que enfrentar essa concorrência aos quais não estão preparados. Então, gente, eu fico por aqui. Eu volto numa próxima oportunidade, obviamente, na primeira reportagem. Mas a gente vai trocar, vai continuar analisando a situação da Colômbia. Revista Exame 1188, nós estávamos falando uma nova ameaça à paz da retomada das ações das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E nós estávamos vendo que o atual presidente, que é o Iván Duque, sucessor do Juan Manuel Santos, que fez o acordo que lhe deu o Prêmio Nobel da Paz, nós vimos que eles estavam descumprindo o acordo. Em descumprindo o acordo, obviamente a guerrilha se viu no direito de voltar. Então vamos lá. Eleito no ano passado, Iván Duque apostou em uma agenda conservadora na campanha presidencial, a mesma de seu padrinho político, o ex-presidente Álvaro Uribe, o mais radical crítico do acordo de paz. Só que o acordo de paz, gostamos ou não, pacificou o país por 3 anos. Se eles estão colhendo um sabor agora, a culpa é do descumprimento daquilo que deveria ser feito para que se pacificasse definitivamente o país. Prometeu rever diversos pontos do acordo que considerava lenientes demais com as Farc. As investidas de Duque, que defende a extradição para os Estados Unidos de ex-líderes guerrilheiros. Gente, desculpa. Ele defende a extradição para os Estados Unidos dos ex-líderes guerrilheiros acusados de tráfico de cocaína e a dificuldade dos combatentes em se adaptar à vida civil criaram as condições para o retorno às armas de muitos ex-guerrilheiros. Então, gente, ele quer que os Estados Unidos recebam esses ex-guerrilheiros da Farc, em que houve um acordo para que eles depositassem suas armas, depusessem as suas armas e a partir dali começasse uma vida limpa, troca de presidente que já não estava cumprindo o acordo, o novo presidente recrudesce e quer mandar as lideranças para ser punida nos Estados Unidos, porque eles faziam parte do tráfico de drogas. É muito engraçado, né, gente? Que reviravolta, ô Colômbia! Dessa forma, você não vai chegar a lugar nenhum. Cumpra a sua palavra com os caras. E aí, sem problema nenhum. Porque esse castigo agora, sentimento de vingança, não tem mais jeito. Vocês, caramba, você ganhou um prêmio Nobel da Paz. Como é que você pode agora, depois de ser premiado e reconhecido internacionalmente, voltar atrás? Que coisa! A verdade é que Duque e Uribe querem o retorno das Farc para assegurar seu poder político. Olha que afirmação forte. Quer dizer, eu não vivo sem o meu inimigo. O meu inimigo é que me faz forte, não as minhas propostas, não as minhas capacidades, não as minhas habilidades. É brincadeira. Eles precisam dos inimigos para que tenham
uma proposta de pacificar o país. Vai saber como é que eles estão fazendo isso. Diz Ávila, é importante para eles ter um inimigo para combater e dispersar a atenção dos problemas do país. Quer dizer, ao o tempo todo ficar cuidando destes problemas, eles acabam, um problema específico da guerrilha, acabam dizendo que a prioridade é combater a guerrilha e não fazem nada pela Colômbia. Há mais de uma década, a Colômbia tem registrado taxas de crescimento superiores a de outros países da América Latina. Nos últimos 10 anos, o Produto Interno Bruto cresceu em média 3,5%. Excelente, sobretudo se a gente comparar, no caso brasileiro, que pela 18ª semana consecutiva tem previsão de todas as agências econômicas de redução sucessivas. Então, vamos comparar, vamos mostrar quem é o Brasil, quem é a Colômbia. No entanto, a queda do valor das commodities também cobrou seu preço. Pois é, gente. A América Latina eternamente não aprende. Troca presidente, entra presidente, a população é enganada, a população se engana, a população não se informa, a população tem culpa que enquanto nós exportarmos tijolo, carne, ferro, sapato, nós não vamos para frente. Nós precisamos exportar máquinas, robôs, computadores, produtos eletrônicos, celulares. Enquanto nós continuarmos dependendo de matérias-primas, como elas oscilam constantemente, nós vamos continuar dependente política e economicamente dos países ricos. Em 2015, o PIB começou a perder fôlego. Mas por que na alta não diversificou? O mesmo erro brasileiro, até cair para 1,4% da expansão em 2017, quer dizer, uma retração significativa para quem teve média nos últimos 10 anos de 3,5%. Foi nesse contexto de retração econômica que se desenrolou a última campanha presidencial e o povo colombiano, despreparado, ignorante, votou num cara de extrema direita, o Iván Duque. E esse Iván Duque, gente, vai piorar a situação da Colômbia. Simples assim. Então, povo colombiano, infelizmente, vocês tomaram, sabe por quê? Leiam, estudem, pesquisem, se informem. E aí, meu amigo, é só você parar de ficar torcendo igual louco pro Nacional de Medellín, que aí vai melhorar a vida da Colômbia, certo? Desliga um pouco a televisão, assiste o Jornal do Maza. O Jornal do Maza fala a verdade, ele não tem patrocínio aqui atrás, eu não defendo ninguém, eu defendo a verdade. E mesmo assim eu suspeito, porque eu não sou dono da verdade. Neste ano, Duque espera ver o PIB crescer 3,5%, fica esperando, e tem concentrado investimentos em áreas que podem trazer retorno rápido à economia, deixando de lado os investimentos prometidos em zonas rurais que estavam nas mãos das Farc. Eu não sou contra você investir no desenvolvimento colombiano, Iván Duque. O que não pode, em hipótese nenhuma, é você descumprir o acordo com os guerrilheiros. Então, reduza um pouco os investimentos e cumpra com os caras, porque senão, tudo que você está fazendo, se é que você está fazendo alguma coisa, vai por água abaixo. Bom, e ampliando ainda mais a insatisfação dos antigos guerrilheiros. A implementação do acordo tem sido muito lenta, quase nula. Não há vontade política, diz a socióloga Sara Tufano. Duque, como Uribe, quer acabar com o sistema judicial que foi criado para lidar com os ex-combatentes. Isso significaria o fim do acordo. Quer dizer, então são ditadores. Se eles querem acabar com o judiciário, são ditadores. Querem concentrar o poder todo na mão do executivo. E isso não é uma república presidencialista. Isso não é um regime presidencialista. Neste mês, o presidente colombiano, Iván Duque, sofreu uma derrota importante exatamente do poder judiciário que libertou o ex-guerrilheiro Jesus Santrich
e permitiu que ele assumisse uma das 10 cadeiras a que o Partido das Farc tem direito no parlamento. Faz parte do acordo, azar o seu. Santrich foi preso no ano passado, acusado de ter participado do envio de 10 toneladas de cocaína aos Estados Unidos. A prisão de Santrich, um dos principais líderes da Farc e um dos negociadores do acordo de paz, foi um duro golpe para o partido da antiga guerrilha e uma vitória de Duque e seus apoiadores. No entanto, no dia 13 de junho, Santrich assumiu uma cadeira no parlamento, mostrando que há um embate feroz entre o executivo e o judiciário colombianos. Quer dizer, gente, além de haver um problema com a guerrilha, está claro que a guerrilha tem o apoio do judiciário e o judiciário, apoiando a guerrilha, ataca o executivo. Quer dizer, situação muito típica da América Latina. Ao invés dos poderes ajudarem o país, os poderes se enfrentam com interesses distintos, menos a Colômbia, e vão destruindo a estrutura de um país. Nós vamos ficando por aqui, voltamos numa próxima oportunidade e, obviamente, nós vamos continuar com a edição Jornal do Maza. Terminamos apenas a questão da Colômbia, assim como terminamos a questão da desindustrialização brasileira feita pela Folha de São Paulo, né? Da nossa querida Laura Carvalho. Agora nós vamos para o terceiro programa, falando sobre os 50 anos da Terra à Lua, da viagem do homem, do pouso da humanidade à Lua. E nós paramos no segundo programa, quando em dezembro de 1968, a Apolo 8 fez a primeira visita, a primeira viagem da Terra à Lua completa, fez órbitas ao redor da Lua, 10 órbitas em 24 horas, e retornou em segurança para a Terra. Essa viagem simbólica, ela primeiro mostra que os Estados Unidos derrota na corrida espacial a União Soviética. Os Estados Unidos conseguem reverter todo o quadro de derrotas dos primeiros anos, que vai aproximadamente de 1961 até 1965, e a partir de 1966 toma a liderança. Em 68, o símbolo dessa derrota e da supremacia tecnológica dos Estados Unidos, além de simbolizar que o caminho para o pouso na Lua estava pronto. Dito e feito, a Apolo 9 foi a missão seguinte. A Apolo 9, já em 1969, ela vai testar um módulo lunar que ia pousar na Lua e levar os 2 astronautas. Ele foi testado na atmosfera terrestre. A missão seguinte, a Apolo 10, ela levou o módulo lunar para ser testado na Lua. Ela chegou a 14 quilômetros da superfície da Lua, mas ela não conseguiu o pouso, gente. Aí não conseguiu porque também era a determinação da missão testar, chegar próximo, mas não pousar. Não foi incapacidade, eu que me expliquei de forma errada. E aí chega julho de 1969 e a Apolo 11 está pronta, a grande missão que vai do dia 16 de julho até o dia 24 de julho, e que no dia 20 de julho tem um homem pousando na superfície lunar. Os 3 astronautas ficaram muito famosos, né? O comandante, o primeiro homem na Lua, já falecido, que é o Neil Armstrong, o piloto do módulo lunar, né? Que era o Edwin Buzz Aldrin Jr., ainda vivo, e o nosso querido Michael Collins, que era o piloto do módulo de comando, que ficou orbitando a Lua, esperando seus companheiros. Eles pousaram no Mar da Tranquilidade,
cumpriram uma rotina de cerca de 22 horas, das quais dessas 22 horas eles tiveram a permissão de caminhar e pesquisar a superfície lunar por volta de 3 horas. A missão Apollo 11, com seus 3 homens, é histórica, a primeira vez que a humanidade, representada por 2 homens, coloca os pés na superfície lunar ou de outro corpo celeste, como vocês estão vendo na imagem aqui nessa foto, mostrando o solado da bota da pegada da Apollo 11. Bem, pessoal, o programa vai continuar na sequência, né? Apesar de ter perdido seu encanto. Sobretudo para o grande público, porque vocês sabem, as pessoas gostam de novidades constantemente. As pessoas não gostam de uma consolidação, a não ser as pessoas que são especialistas e que estão envolvidas com aquele tipo de conhecimento. A novidade se deu por terra, caiu por terra, o interesse foi perdido, mas não o interesse da NASA e, obviamente, o interesse dos pesquisadores. A Apollo 12 foi na sequência, no mesmo ano de 1969, aí no ano seguinte a Apollo 13, daquela tragédia, quando um tanque de oxigênio ele explode, não foi micrometeorito, não foi absolutamente nada, foi um problema apenas que não aconteceu, o tanque não conseguiu se ventilar, a pressão subiu demais, em não se ventilando com a altíssima pressão explode o tanque e os astronautas da Apollo 13 não conseguem pousar, mas naquilo que é uma das maiores missões de resgate da história, tanto os homens em terra como os 3 astronautas conseguem voltar em segurança, apesar de passar muitos apuros para a Terra. Depois nós tivemos a Apollo 14, na sequência a Apollo 15, que foi uma missão muito técnica, muito científica, além de levar o Jeep lunar para a superfície da Lua, o chamado Lunar Rover. E no último ano, 1972, nós tivemos a Apollo 16, a Apollo 17. O homem vai ficar na Apollo 17 3 dias, vai fazer 4 caminhadas, percursos da superfície da Lua para entendê-la, para pesquisá-la. E ela é considerada, a Apollo 17, uma missão perfeita, tecnicamente soberba, e ela leva um astronauta que também era um cientista, já que ele era um geólogo, Harrison Jack Smith. Daí para frente, a NASA sofreu cortes de verba, então as missões seguintes programadas, Apollo 18, 19 e 20, com os 3 astronautas de cada missão completamente treinados e preparados para a missão, eles foram designados para o Laboratório Espacial Skylab, que cumpre o seu trabalho nos anos de 73 e 1974. E assim termina, né, a missão Apollo, e de forma triste, né, houve um voo da Apollo 18 com acoplamento da Soyuz 19, com o encontro da Soyuz 19, Apollo 18, Soyuz 19, foi o último voo da Apollo. Isso aconteceu em 1975, simbolizando a distensão da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. Mas daí para frente, de 1972 para frente, o homem não voltou à Lua e o último voo da Apollo foi em 1975. Estados Unidos congelou os voos com cápsula e em 1981 ele vai retomar os seus voos com o ônibus espacial, que vai dominar o cenário por 30 anos até 2011, e daí para frente tudo mudou, muitos acidentes, muitos problemas, o custo do ônibus é muito grande e os Estados Unidos resolveu desistir do programa e até agora não voltou ao espaço, não de forma autônoma. Eles vão ao espaço com espaçonaves da antiga União Soviética, hoje Rússia, né? A Soyuz, né, que também está bastante ultrapassada, apesar que a Rússia vem preparando a sua substituta. Mas é isso, gente. Nós levamos 3 programas, mas conseguimos fazer uma análise
resumida, rápida, mas o canal não podia ficar sem comemorar os 50 anos do homem na Lua. Quaisquer dúvidas, comentários, nós estamos à sua disposição. De repente, se vocês pedirem, a gente pode fazer um programa mais longo, mas eu não acredito que seja assim do interesse de todos vocês que se fale mais do que isso, já que eu acabei usando 3 programas. Claro que uma parte de cada programa, portanto daria um programa todo, cerca de meia hora, sobre a comemoração de meio século do homem à Lua. Tudo de bom para vocês, fiquem bem, até uma próxima oportunidade. Continuem acompanhando o canal, não se esqueça de deixar seu like, não se esqueça de chamar mais gente para se inscrever. Um forte abraço.